Seguir Jesus, meu irmão, é o desafio mais extraordinário. Sabe por quê? Porque muitos estão correndo atrás do vento, mas naquele grande dia, o Senhor, Ele vai chamar pessoas que tiveram compromisso para com Ele. Então que você esteja carregando a sua cruz. Tem uma charge, que no meio do caminho a pessoa vai cortando a cruz. Quem que já assistiu essa? A pessoa vai cortando a cruz, vai cortando a cruz. Aí parece que tem um abismo. A pessoa vai pôr a cruz, não dá tamanho. Então eu tenho a mãe que eu mereço, eu tenho a sogra que eu mereço, eu tenho a esposa que eu mereço, eu tenho os filhos que eu mereço, eu tenho a igreja que eu mereço, eu tenho a profissão que eu mereço, porque o Senhor não erra. A palavra de Deus fala o seguinte, que a vontade dele para mim é boa, é perfeita e ela é agradável. Deus não erra. Então às vezes a gente acha que é o outro que está nos prejudicando, que é o sistema que está nos prejudicando. Deus nos chamou para vencer nesse plano, e em Cristo somos mais que vencedores. Então entenda bem, meu irmão, quando te puxarem para trás no recomeço, entenda que é só um elástico, vai te impulsionar mais para frente. Quando tiver uma poça e pisarem na poça, e você sendo a poça, você vai transformar em um rio. Entenda bem, tudo quando você está em Cristo é um impulsionador para você testemunhar os feitos dele. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 23, versículo 26. Lucas 23, eu estou lendo na King James, é a Bíblia que eu mais uso. Não importa o que você é, eu sou bom também, e eu vou rasgar aqui daqui a pouco. Vamos ler do 23 ao 25. Vamos ler vamos ler do 25, do 26. Vamos ler do 26 ao 32. Obrigado, Madá. Do 26 ao 32. É isso mesmo. Então retiraram dali, enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre os seus ombros, obrigando-o a carregá-la e caminhar atrás de Jesus. E uma grande multidão seguia ele, inclusive muitas mulheres, que choravam, pranteavam em desespero. Porém, Jesus, dirigindo-se a elas, as preveniu: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes pranteai por vós mesmas e por vossos filhos. Porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que jamais geraram e os seios que nunca amamentaram. Então clamarei às montanhas: cai sobre nossas cabeças, e as colinas cobre-nos. Pois, se fazer isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E eram levados com eles 2 outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. Eu quero falar um pouquinho sobre recomeço. Eu quero falar sobre recomeçar. E falar sobre recomeçar é um desafio muito grande, porque talvez nós temos uma visão, ou foi colocada assim uma visão, que recomeçar é porque eu fracassei, recomeçar é porque eu tropecei, recomeçar é porque eu falhei. Não necessariamente é isso, mas pode ser isso também. Mas a Bíblia ela nos chama para um recomeço todos os dias. A Bíblia nos chama para recomeçar todos os dias. E o que estava acontecendo aqui nesse texto? Existia um homem, Simão de Cirene, que ele
estava no campo trabalhando. E logo quando Jesus estava passando pelo caminho do Gólgota, ele está passando pelo caminho do Gólgota, ele já não conseguira mais carregar a sua cruz. E a cruz de Jesus, ela pesava entre 30 e 70 quilos. E Jesus já estava totalmente, ele tinha recebido, provavelmente ele tinha recebido de 39 a 40 chibatadas. E hoje eu estava vendo um rios que parece que Jesus ele já não tinha mais pele nas costas, de tantas chicotadas que ele já tinha tomado. E agora, Jesus estava no caminho do Gólgota, e ali ele deixa a sua cruz cair. E no que ele cai com a sua cruz, os romanos, eles tinham a condição, eles tinham o direito, eles tinham a autoridade de pegar qualquer pessoa que estivesse naquele lugar e colocar para carregar a cruz. Então, ele pegou ali o Simão de Cirene, que estava trabalhando para carregar a cruz de Jesus. Então eu quero trazer para nós uma reflexão. Simão de Cirene, ele aparece na Bíblia simplesmente nesse fato. Mas logo depois, Simão de Cirene aparece lá em Romanos, Simão de Cirene aparece lá em Atos, porque através desse carregar da cruz de Cirene, Deus salva toda a família de Simão. Então, às vezes, nós somos impulsionados a carregar uma cruz. Jesus ele disse: se quiser vir após mim, pega a tua cruz e siga-me. E pegar a cruz e seguir, mediante os desafios pelos quais nós temos hoje, é um desafio muito grande. Ele encontrou Jesus no meio do caminho, todo dilacerado. Entenda bem, imagine agora o Salvador da humanidade carregando a cruz. E agora, um rapaz que estava no campo, que cria em Deus, que era judeu, ele precisava carregar a cruz do Messias, carregar a cruz do Salvador. E ele pega aquela cruz e ele tem um encontro genuíno com Jesus. O desafio ali, que agora a cruz de Jesus estava cheia de sangue, e ele é tocado pelo sangue de Jesus. Então, em dados momentos, talvez, o seu encontro com Jesus foi por medo. O seu encontro com Jesus foi por desespero. O seu encontro com Jesus foi por desalento. O seu encontro com Jesus foi por inconformismo. O seu encontro com Jesus foi por um excesso de, talvez, dor, sofrimento. Até nós dizemos que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não conheço um que veio pelo amor. Até hoje eu não conheço. Porque talvez a pessoa não sofreu na prostituição, a pessoa não sofreu no vício, a pessoa não sofreu no pecado, mas só que ela tinha um vazio dentro de si, que ela não conseguira explicar por que ela vivia, ela curtia, mas sempre se sentia fragilizada, sempre se sentia entristecida. E agora Simão de Cirene, ele saiu da sua casa para trabalhar, e ele não imaginara nunca que ia encontrar com a cruz do Salvador. Então talvez você nunca imaginou, ou você nunca parou para avaliar ou analisar por que você veio para Jesus. Mas só que o meio pelo qual você veio, para Deus não importa. Importa como você vai terminar. Porque o começo sempre é desesperador. O começo é sempre eufórico. O começo é sempre ávido. O começo é sempre impulsionante. Mas manter-se na caminhada é um desafio pelo qual todos nós cristãos precisamos ter. Porque perseverar mediante todas as adversidades que estamos enfrentando no decorrer do tempo, é só Jesus que te faz permanecer. Primeiro, eles jogam a cruz em cima de Simão. Logo depois, ele carrega a cruz, ele carrega por uma milha. Ele estava no caminho do lugar da caveira, ele estava no caminho do Gólgota. Então, todos aqueles que estavam à sua volta, acredito eu que Pedro estava olhando de longe. Todos aqueles que andaram com Jesus, ele distanciou e sobrou Simão de Cirene. Então talvez o encontro que você teve com Deus, ele não foi premeditado, ele não foi planejado. Talvez o encontro que você teve com Deus, ele não foi, talvez,
planejado. Mas eu quero te dizer, entenda bem, Deus, ele não erra. Deus, ele te chamou pelo meio que ele te chamou, porque ele conhecia a intenção do seu coração e ele conhecia as fragilidades do seu coração. Você não foi para Deus porque você estava necessitado. A palavra de Deus fala em João capítulo 15, versículo 16, que ele fala o seguinte: não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi e vos designei, para que vades e dê fruto, o meu fruto permaneça, a fim de que tudo que no meu nome você peça, eu vou-lo conceda. Então, agora esse homem, ele tem um encontro com Deus, ele tem ali um desafio, e agora esse desafio vai reverberar, vai respingar em toda a sua geração. Então o que você faz hoje aqui, quando você pega a sua Bíblia no domingo à tarde e você passa de frente ao seu vizinho que está desviado, que você passa de frente à sua casa, passa de frente ao boteco e as pessoas olham, e você está pregando o evangelho mesmo sem saber o que você está fazendo. Então o que você faz, ele denuncia o que Deus fez no seu coração. E agora, quando aquele homem pegou a tua cruz, começou a seguir, ele marcou a geração. Tanto que o apóstolo Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, o maior apologeta do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, reporta a esposa de Simão de Cirene, a mãe de Alexandre Rufo, como a sua mãe de coração. E eu quero falar sobre recomeçar. Eu não sei como que estava a vida de Simão de Cirene. Segundo a história, segundo a teologia, Simão de Cirene, ele ia para Israel, ele ia para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então ele era cristão. Não, ele não era cristão, ele era judeu. Ele cria em Deus de Israel. Então ele ia para celebrar a Páscoa. Enquanto ele estava ali para celebrar a Páscoa, o Senhor o chamou. Então existem formas de recomeço. Então Deus queria um recomeço da parte de Simão de Cirene para que ele pudesse marcar a vida de Simão de Cirene. Existem outros homens da Bíblia que tiveram um encontro extraordinário com o Senhor. Moisés no deserto. Moisés está no deserto em Êxodo capítulo 3 e ele está ali e a sarça começou a pegar fogo. Quem que lembra da música? Lá em Monte Horebe a sarça ardia. Lá no Monte Horebe a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia. Aí ele vem. Tira a sandália dos teus pés. Nananana, santo. Então o que acontece aqui? O interessante é que quando ele encontra com o Senhor e ele vê a sarça ardendo, ele vê a sarça queimando, aquilo não era um absurdo. Porque segundo a ciência, a química, a sarça ela solta um fluido, um óleo, um diesel, que ela se queima toda. Mas o problema era ali porque essa sarça não se consumia. Porque ela não se apagava, porque ela não se destruía. Aí que nós refutamos aquelas pessoas que falam que não existe batismo com fogo. Porque a palavra de Deus, ela fala em Mateus capítulo 3, que o Senhor batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas o fogo não é para te destruir, o fogo é para te purificar. O fogo não é para te queimar e te deixar marcado. O fogo é para tirar todas as impurezas de você. E logo quando a sarça ardia, o Senhor ele aparece através da sarça para Moisés e fala para Moisés: guia o meu povo. O encontro de Moisés foi extraordinário. Primeiro encontro, Simão de Cirene. Segundo encontro, Moisés. O terceiro encontro, Saulo. Saulo, que agora ia se transformar em Paulo. Paulo, ele matava crente, ele perseguia crente. Paulo, se ele visse um evangélico, se ele via um carregava a boa notícia, um evangelho de Cristo, um cristão genuíno, ele matava. E agora, Deus ele fala com Paulo. Jesus fala com Paulo: ei Paulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Jesus aparece para ele tem um encontro genuíno. E ele fica cego durante 3 dias à base do encontro com Deus.
ele fica cego durante 3 dias. E aí Deus ele vai a Barnabé e fala com Barnabé: vai lá na rua direita, no lugar direita, que o meu filho Saulo precisa ser discipulado, precisa ser disciplinado por você. E aí Barnabé fala: Deus, pela tua palavra eu vou obedecer. Mas o Senhor sabe, Jesus, que ele mata crente, ele persegue crente, ele persegue a igreja, ele fala mal da igreja, ele julga a igreja. Vai lá que ele é o meu servo. O quarto encontro é Pedro. Aquele que ele chama de Simão, aquele que ele chama de Petros, aquele que ele chama de pedra. Sob essa pedra eu edificarei a minha igreja e portas do inferno não prevalecerão contra ele. Mateus capítulo 18. Pedro nega Jesus. E quando Jesus indaga: aí Pedro, tu me amas? Ele: claro, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Jesus, eu te amo. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabes que eu te amo. Ele, antes que o galo cante 3 vezes, mas o galo não é o animal, tá, meu irmão? O galo não é o animal, não é o cacaricó, não é isso. A hora do galo é o exército que cantava, que trocava a trombeta, o trompete. Que aí, aquela é a hora do galo. Antes que o galo cante a terceira vez, você me negará. E aí o galo cantou e ele nega Jesus. Aí agora pensa a cabeça de Pedro agora. O meu encontro com Jesus, ele transformou, foi a pesca maravilhosa. Eu fiquei a noite inteira pescando. Eu fiquei a noite inteira pescando e ele mandou: jogue aqui, eu joguei. Ele curou minha sogra. Ele colou a orelha de Malco. E agora eu nego ele. Mas Jesus já tinha advertido Pedro. Porque quando Jesus ele está na mesa da ceia ali, dando as últimas orientações aos discípulos, ele fala: ei, eu serei crucificado, eu serei, parafraseando, assassinado, eu pagarei o preço. Ele: Jesus, ninguém vai te matar. Ele: aparta-te de mim, Satanás. Jesus já tinha conhecido as indagações do coração de Pedro. E Pedro nega Jesus. Mas logo quando Jesus ele sai no domingo que ele ressuscita, ele quer ter um tempo com Pedro, e ele encontra Pedro, e ele disciplina Pedro, e ele ama Pedro, e Pedro vai pregar em Atos dos Apóstolos, e mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor, porque o encontro foi genuíno. Aí tem a mulher samaritana. Jesus está tomando água ali por volta do meio-dia, a hora sexta. Ele está ali por volta do meio-dia tomando água, e aquela mulher, o sol estava muito quente. Essa mulher samaritana, ela ia no poço normalmente quando o sol estava muito quente, porque as outras mulheres tinham rixa com ela, porque até então ela tinha 4 maridos e o quinto não era dela. Ela era considerada uma mulher promíscua, ela era considerada uma mulher leviana, ela era considerada uma mulher maligna naquela época, uma ladrona de marido, uma ladrona de parceiro. E agora Jesus se encontra com ela e fala: se eu te der da água da vida, você nunca mais terá sede. E ela fala: dai-me, Jesus, essa água da vida, vejo que tu és profeta. E através daquela mulher, Samaria conhece Jesus. E depois os discípulos vão indagar Jesus: Jesus, você está sabendo que os samaritanos estão falando de você? Jesus fala: quem não é contra nós é por nós. Às vezes Deus permite uma interrupção para provocar uma transformação.
Às vezes, o motivo de recomeçar foi porque você tropeçou, foi porque você falhou, ou foi porque você se perdeu, ou foi porque você se estagnou. E Jesus, ele nos chama para um recomeço. Jesus, ele chama para um transbordar. Jesus, ele nos chama para um novo tempo. Então, às vezes, o que te feriu é o impulsionante para um recomeço. E Jesus promove o caos. Jesus abala as estruturas. Jesus, ele te tira do comodismo. Jesus lança Paulo e Silas na cadeia. Jesus, ele faz com que os discípulos se tornem perseguidos. A igreja perseguida. Sabe por que Jesus faz isso? Para que nós não nos acostumemos com o profundo, com o santo, com o puro. Porque todas as vezes que nós nos acostumamos com o santo, o próximo passo é a queda. Quem já assistiu algum filme medieval de guerra aqui? Normalmente, o que acontece num filme medieval de guerra? O exército acaba de conquistar, ele matou todo mundo, certo? E aí ele volta com os despojos e começa a curtir a festa porque ele conquistou aquele reinado. E normalmente, quando eles estão distraídos, o exército volta e o destrói. Então o Senhor, ele fala, vigiai e orai. Então recomeçar é um desafio que nós temos todos os dias. Não é porque você divorciou, não é porque a sua empresa quebrou, não é porque o ministério saiu dos trilhos que você achava confortável, não é porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito que Deus perdeu o controle. Ei, Deus está no alto sublime trono, governando a nossa casa, governando a nossa família, fazendo a vontade dele, quer queiramos ou não. Sabe por quê, meu irmão? O meu coração e o seu é enganoso. Nós queremos os nossos deleites e prazeres, mas Deus, ele tem um propósito. Deus quer que nós nos lancemos. Deus quer que você seja ponte. Deus quer que você seja farol. Deus quer que você... o ponte. O que é isso de ponte? A ponte será pisada. Muitas pessoas usarão você de ponte para chegar no objetivo. Pastor, eu não quero isso. Ei, Jesus... A música fala, como o farol que brilha, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Nós somos ponte, nós somos farol. Nós somos flecha na mão do arqueiro. Então é necessário ter uma resiliência para recomeçar. Talvez você não planejou a situação que você está vivendo. Mas Deus pode usar esse momento para dar um start na sua vida. Tudo que acontece de ruim é um motivo novo para jejuar. Tudo que acontece de ruim é um motivo novo para clamar. Tudo que acontece de bom é um momento para glorificar. Então, em tudo nós precisamos perceber a grandeza, a bondade e o favor de Deus. O recomeço, ele pode trazer consigo um desconforto. Quantas pessoas que eu entro no metrô, eu entro no ônibus, no Uber, quantas vezes, eu tô cansado. Meu irmão, descansa, mas não largue a mochila. É igual eu estava assistindo um filme esse dia do Exército, se tem alguém do Exército aqui vai lembrar. Aí quando o capitão fala, descansar, aí o cara sentou, né? Não, descansar é manter na posição. Ele estava assim, ó. Descansar, o cara sentou. Não, descansar é manter-se na posição. Então, descansar, meu irmão, todas as vezes que nós estamos cansados, todas as vezes que nós estamos afadigados, eu não estou falando do cansaço físico, então somente estou falando do cansaço espiritual, estou falando do cansaço emocional, eu estou falando de uma fadiga excessiva. Existem muitas pessoas depressivas, ansiosas, porque ela esqueceu que descanso seguro, socorro seguro no dia da tribulação é Deus. Eu preciso depositar a minha confiança no Senhor. Eu preciso depositar o meu recomeço no Senhor. Então, socorro seguro no dia da angústia, da tribulação é Jesus. Então, eu preciso recomeçar.
Eu preciso recomeçar. Eu preciso recomeçar todos os dias no meu casamento. Eu preciso recomeçar na criação dos meus filhos. Eu preciso dar um start todas as manhãs, porque o da manhã passou e Deus tem pão novo todo dia. Existem pessoas que estão comendo pão velho todos os dias. O pão já está totalmente embolorado. O pão já está totalmente manfado. E Deus tem um pão novo e Ele não quer um pão novo, porque Ele acostumou com o passado. Ah, você lembra como a igreja era nos anos 90? Ah, você lembra como que era nos anos 90? Não, meu irmão, nós estamos em 2026, Deus nos chamou para ser os cristãos dessa era. Nós vamos lidar com coisas difíceis, nós vamos lidar com conversas complicadas, mas Deus nos chamou para isso. O cristão do passado ficou no passado. Ele foi o solo, a plataforma do nosso ministério, mas agora nós seremos a plataforma da próxima geração. Nós seremos a plataforma da nova geração. E se a nossa vida for fragmentada, fragilizada, totalmente gelatinosa, os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa não conhecerá aquilo que é o mais puro do Evangelho, que é Jesus. O recomeço começa quando tocamos na cruz. Ô Edmar, traz aquela cruz ali para mim, dali de dentro, por favor. A palavra de Deus, ela fala, se alguém quiser vir após mim, toma a tua cruz e me siga. A sua cruz não é o seu casamento. A sua cruz não é a sua vida financeira. A sua cruz não é, nossa, eu tenho uma cruz para carregar. Quem que é? Minha esposa. Quem que é minha cruz? Ai, meu filho. Quem que é minha cruz? Não, isso aí não é sua cruz. Isso não é a cruz. A sua cruz é o seu eu querendo gritar mais alto do que aquilo que a palavra disse a seu respeito. A sua cruz é o seu achismo, é o seu conceito, é o seu orgulho, é a sua altivez. Porque todas as vezes que eu olho para a cruz e vejo que Jesus foi pregado pelo Adão, com os excrementos jorrando pela perna fora, com todo desfacelado, eu vejo que eu não faço nada e eu não fiz nada, é Ele que faz. Então eu preciso pegar... Não, traz a cruz direito. Como é que Jesus carrega a cruz? Não, é o contrário, a cruz. Carrega a cruz direito. Traz a cruz direito. Vem, sobe aqui com a cruz. Faz aí. Como que você tem que carregar a cruz? Põe a cruz nas costas assim. Isso. É o contrário de mano. Você não sabe carregar. Agora fica de frente. Isso, pega a cruz aí. Segue a cruz. Você está carregando a cruz. É no ombro. Fica de frente para lá. Eu vou pôr ela no seu ombro. Vai lá. Assim que é a cruz. Pega a tua cruz e siga. E o entendimento que eu quero trazer para você é justamente, dá um passo com a cruz de mar. Se você quiser vir após mim, tome a tua cruz. A tua cruz não é pesada demais, a tua cruz tem o teu tamanho, a tua cruz tem o teu peso, a tua cruz, ela é a sua cruz. Tá ótimo, viu, Edmar? Parabéns, pode pôr a cruz aqui. Dá uma salva de palmas pro Edmar. Porque às vezes, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo tão gelatinoso que nós não estamos querendo passar por situações adversas, porque nós achamos que o evangelho ele é frágil. Não, o evangelho é poder de Deus, é justiça de Deus, e o evangelho, a palavra de Deus fala que é unção de Deus, discípulo jugo. Então o princípio é, se alguém quiser vir após mim, pega a tua cruz e siga-me. Quando nós tocamos na cruz, nós não podemos mais viver do nosso jeito, porque a nossa cruz precisa estar com a gente. Eu preciso carregar essa cruz, eu preciso andar com essa cruz é minha. Mas só que todas as vezes que eu coloco a cruz do lado, eu retrocedo, então eu preciso recomeçar, eu preciso pegar ela de volta, ela é minha. Tome a tua cruz e siga-me. E a nossa cruz é o nosso interior. Mas é difícil. Falar que ser crente é fácil é mentira. É igual aquele rios daquele velhinho. Você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar de mentir, você não pode brigar e você pode correr o risco de não ir ainda. O que o velhinho falou lá naquele vídeo. É difícil ser cristão. É difícil ceder o seu direito. A vontade que dá é externar toda a sua indignação e insatisfação. Mas se você se defende, por que Deus irá te defender? Quando cai ali,
Ananias, Azarias e Misael é jogado na fornalha de fogo e ela é aquecida 7 vezes mais. Até os homens que iam jogar não foram queimados. Ele falou com Nabucodonosor, se Deus quiser nos livrar, ele nos livra, mas se ele nos quiser, nós já estamos com ele. Não tem segundo termo, não tem uma segunda possibilidade. Simão não apenas viu Jesus, ele carregou a cruz de Jesus. A cruz significa redenção. A cruz significa sacrifício. Ô meu irmão, sacrifício que Deus quer é um coração quebrantado e contrito. E a maior atitude de sacrifício é obediência. Porque obedecer não é fácil. Obedecer você tem que querer muito. Obedecer é um desafio absurdo, porque na verdade a cruz ela traz consigo um estigma de obediência, porque todo mundo quer uma vida fácil, mas a maioria não quer carregar a sua cruz. E Jesus ele fala: quer vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Quem toca na cruz nunca mais volta a ser o mesmo. Se você pegou a sua cruz, meu irmão, você não consegue ser a mesma pessoa. Quem que toca na cruz, ele não apoia aborto. Quem que toca na cruz, ele não apoia a liberação de drogas. Quem que toca na cruz, ele não vive em conformidade com o pecado. Ele luta contra o pecado. Quem que toca na cruz, vive uma vida cheia do Espírito Santo. Quem que toca na cruz, ele anda mais uma légua, ele anda mais 2, ele submete, ele se deixa ser levado pelo Espírito de Deus. Quem que toca na cruz, meu irmão, é transformado. A pessoa, ela não é mais a mesma pessoa, minha mente precisa mudar. Existem muitas pessoas deixando a cruz de fora. Ele entra dentro de casa sem a cruz, aí, porque a cruz não está dentro de casa mais, o pau quebra. A casa é lugar de desordem, é lugar de contenda, é lugar de malignidade. Simão carregou a sua cruz, então pega a tua cruz e siga, recomece com a sua cruz. A cruz tem o seu tamanho, a cruz tem o peso necessário. Deus não te dá aprovação que você não consegue transpor. Então entenda bem, aquilo que está indo contra a cruz é o seu maior adversário. Então eu preciso carregá-lo. Recomeçar. O recomeço começa quando tocamos na cruz de Jesus. Esse é o recomeço. Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo. Ô meu irmão, negar-se a si mesmo é tão difícil. Tem hora que eu assisto alguns rios assim na internet, assim, dá vontade de fazer igual as pessoas, fazer uma caixinha alta e debater também, mas eu falo assim, o que isso vai agregar? Segunda-feira é minha folga à noite. Terça-feira eu estou na igreja, quarta-feira eu estou na igreja, quinta-feira eu estou na igreja, sexta-feira eu estou na igreja, sábado normalmente eu estou aqui na igreja, alguns dias da semana, domingo eu estou na igreja, então eu não tenho tempo para bobagem, eu tenho tempo para servir ao Senhor. Eu estou numa visita, eu estou no discipulado, eu estou no telefone, eu estou ficando meio surdo, porque toda hora eu estou com fone no ouvido, eu estou discipulando um cara lá do Raio das Arraias, estou discipulando o outro lá, e o pau está quebrando. Então quem tem tempo para ficar preocupado com essas coisas, ele nunca carregará a sua cruz, porque a nossa cruz, ela vai fazer com que a nossa família seja marcada pelo sangue de Jesus. Quando Simão Cirineu, ele carregou a sua cruz, toda a sua família viu o seu labor, toda a sua família viu a sua renúncia, e aí todos se prostraram diante do Senhor. Muitos querem milagres sem cruz, mas o verdadeiro recomeço nasce na cruz. Você quer recomeçar? Pega a sua cruz. Sai do saudosismo. Sai da alienação. Falei, Deus, o que o Senhor espera de mim? Recomece com a sua cruz. Não existe evangelho sem cruz. Eu sei, meu irmão, que o evangélico protestante, ele não gosta muito de cruz. Ele não gosta. Mas esse aqui é o maior símbolo de amor que nós temos. Quando nós construímos a nossa sede, a porta da igreja vai ser uma cruz, que todo mundo vai passar dentro da cruz para ir para a igreja. Porque a cruz é o maior símbolo de amor. E todo aquele que não pega a sua cruz, ele vive um evangelho fictício. O evangelho do seu jeito, da sua vontade. Não, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu me gasto e me deixo gastar pelo evangelho de Cristo. E olha aí na vida dos discípulos, como que foram a vida deles. Ah, pastor, mas nós estamos no século tal.
século 21, não é assim, mas eu quero dizer, o princípio continua sendo o mesmo, de autoridade e vida cheia do Espírito Santo. O recomeço acontece quando passamos a caminhar atrás de Jesus. O que acontece? Simão Cirineu estava com a cruz, mas Jesus estava na frente. Jesus estava todo machucado e andando à frente, e Simão Cirineu com a cruz atrás dele. Não ande atrás de sentimentos. Talvez o seu sentimento está levando você para um lugar que você não deveria estar. Volte para o caminho de Jesus. Ah, mas eu quero tanto. Isso faz tanto sentido para mim. Mas eu quero te dizer, se Jesus não estiver nisso, é caminho de morte. Caminhar atrás de Jesus, ele vai fazer com que você se torne uma pessoa diferente do que você foi a vida toda. Para que Simão levasse a cruz, ele precisava seguir Jesus. E seguir Jesus é símbolo de um discipulado verdadeiro. Nós não podemos seguir Jesus de longe, nós precisamos seguir Jesus de perto. Nós precisamos voltar para a originalidade da palavra. O recomeço começa como deixamos o nosso caminho para seguir o caminho de Cristo. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. Deus, ele não tem compromisso com as minhas vontades, ele tem compromisso com a vontade dele. Então recomeçar é voltar à originalidade do texto. Então o recomeço acontece quando passamos a caminhar atrás de Jesus. E como que eu aplico isso na vida comum, na vida cotidiana? O meu trabalho precisa ter uma cruz. O meu casamento precisa ter uma cruz. A minha vida financeira precisa ter uma cruz. A minha família precisa ter uma cruz. E todos esses lugares, quando as pessoas olharem, elas precisam refletir a cruz de Jesus. E cheia de sanguinho ainda, a cruz de Jesus, ela é marcada pelo sangue dele, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então entenda bem, antes ele vinha do campo, agora ele está no caminho do Calvário. Ele estava vindo do campo perdido, querendo fazer as suas coisas. Agora ele pega a sua cruz e segue Jesus. Seguir Jesus, meu irmão, é o desafio mais extraordinário. Sabe por quê? Porque muitos estão correndo atrás do vento, mas aquele grande dia, o Senhor, ele vai chamar pessoas que tiveram compromisso para com ele. Então que você esteja carregando a sua cruz. Tem uma charge que no meio do caminho a pessoa vai cortando a cruz. Quem que já assistiu essa? A pessoa vai cortando a cruz, vai cortando a cruz. Aí parece que tem um abismo. A pessoa vai pôr a cruz, não dá tamanho. Então eu tenho a mãe que eu mereço, eu tenho a sogra que eu mereço, eu tenho a esposa que eu mereço, eu tenho os filhos que eu mereço, eu tenho a igreja que eu mereço, eu tenho a profissão que eu mereço, porque o Senhor não erra. A palavra de Deus fala o seguinte, que a vontade dele para mim é boa, é perfeita e ela é agradável. Deus não erra. Então, às vezes, a gente acha que é o outro que está nos prejudicando, que é o sistema que está nos prejudicando. Deus nos chamou para vencer nesse plano. E em Cristo somos mais que vencedores. Então, entenda bem, meu irmão. Quando te puxarem para trás no recomeço, entenda que é só um elástico, vai te impulsionar mais para frente. Quando tiver uma poça e pisarem na poça, e você sendo a poça, você vai transformar em um rio. Entenda bem. Tudo quando você está em Cristo é um impulsionador para você testemunhar os feitos dele. Tudo. Tudo. O que é que eu quero gerar no seu coração? Recomeço acontece quando passamos a caminhar atrás de Jesus. Eu não estou à frente de Jesus, eu estou atrás de Jesus. É Ele que me protege. É Ele que me guia, é Ele que faz sombra para mim. Eu vou atrás de Jesus. Eu preciso ir atrás de Jesus. No caminho do Gólgota, lá foi Deus. O recomeço impacta a nossa casa. O pai de Alexandre e Rufo, que é o Simão de Cirene, ele recomeçou a sua caminhada. Ele estava vindo no campo e agora ele carrega a cruz de Jesus. Através dessa atitude de seguir Jesus, toda a família dele foi salva. Os irmãos dele, os filhos dele, Alexandre e Rufo, se você for ler Atos dos Apóstolos, eles foram revolucionários na igreja primitiva. Talvez eu não vou alcançar o lugar que eu idealizo. Talvez eu não vou acessar o lugar que eu idealizo, porque eu sou ambicioso.
Ambição não é pecado, viu, meu irmão? Você ter ambição por algumas coisas não é pecado. Mas talvez eu não vou acessar. Mas os lugares que eu acessar, a minha laje será o teto do Heitor e da Laura. Oh, nós estamos construindo a geração que vai marcar. Então os meus filhos, eles vão acessar. Então talvez tudo aquilo que você está semeando nesse tempo, você não consegue compreender porque está tão árduo, porque está tão duro, e você está até se desfalecendo. Mas eu quero te dizer, todas as vezes que você decidir recomeçar, o Senhor vai contemplar o seu trabalho e vai favorecer a sua geração. Então entenda bem, Romanos vai dizer que Rufo era líder na igreja. Isso indica que a família de Simão se converteu, porque ele chegou à cruz. Porque ele carregou a cruz. O recomeço pode nascer em um dia de dor. Sabe qual dia que eu descobri que eu era pastor? Porque pastor não é um título, pastor é um dom. O título é para o homem, mas o dom vem de Deus. Foi o dia que eu fiz o culto fúnebre do meu irmão Gustavo. O pastor presidente da casa chamou, tem alguém da família aqui que quer dar uma palavra? Aí fizeram igual que... Já viu Chaves, quando todo mundo pode para trás, deixa pra frente. Aí eu fiquei. Aí eu peguei o microfone e fiz o culto fúnebre do meu irmão, que morreu com 34 anos, crente, porteiro da Assembleia de Deus. O meu chamado, ele começou no velório do meu irmão, que era da minha célula também. Então talvez no momento de dor é que vai começar o recomeço. Nos momentos mais catastróficos da minha vida ministerial, Deus derramou a glória dele. No momento mais catastrófico da minha vida familiar, sentimental, emocional, Deus derramou da tua glória, e cada dia que passa nós ficamos mais fortes, não porque nós somos bons, é porque Deus é bom através de nós, porque a palavra de Deus, quando estáis fracos, aí sois fortes, porque Deus é a nossa força. Então entenda bem, no momento de dor, pode nascer, é o recomeço pode nascer no momento de dor. Quantas mulheres despertam para a oração quando um filho está com problema? Quantas pessoas despertam para a oração quando o marido está com problema? Quantas pessoas se despertam para uma vida de clamor quando acontece um problema? Então talvez a dor que você está sentindo é o que vai impulsionar o seu recomeço. Então não descredibilize essa dor. A palavra de Deus, ela fala, a noite pode ser de choro, mas a alegria vem pela manhã. Oh, meu irmão, e pensa num cara que chora de madrugada. Mas todas as manhãs eu acordo como se não aconteceu nada. Eu com um café melado, forte e melado, e saio para trabalhar todos os dias com um sorriso aqui. Porque aquele que quer ver minha tristeza, ele vai se adoecer. Porque cada dia eu vou viver o plano de Deus na minha vida. Então, a dor pode ser o ambiente do recomeço. Mas ninguém gosta de sentir dor. Mas sem dor, não tem vitória. Sem dor, não tem recomeço. Sem dor, não tem aprendizado. Há quem diga na psicologia que a gente aprende mais com o fracasso do que o acerto. Sim ou não? Quantos de nós comprou um carro e falei, esse carro nunca mais eu quero ter? Quantos de nós fez um negócio? Teve uma vez que eu estava de férias. E aí eles venderam um pacote de viagem para mim. E esse pacote de viagem, pensa num pacote de viagem. Eu achei que eu ia virar aqueles caras que viajam o mundo todo. E o que isso tem a ver? Às vezes nós ficamos tão extasiados com a vida que nós estamos vivendo, que nós buscamos subterfúgios de lugares que trazem dor. E essa dor, ela faz com que você olhe para a sua malignidade e entenda o que você é em Deus. O dia em que Simão carregou a cruz parecia um dia trágico, mas foi o dia da vitória dele, foi o dia que ele conheceu Jesus.
Era o dia da crucificação, mas foi nesse dia em que ele teve o maior encontro da sua vida. José recomeça na prisão, sim ou não? Jonas recomeça dentro da barriga do peixe. Pedro recomeça quando ele chora amargamente. Simão recomeça no caminho do Calvário. Então talvez o seu recomeço está dolorido. Mas eu quero te dizer o seguinte: se quiser, vai após mim, toma a tua cruz e siga. Não foi você que escolheu Deus, não. Você não tem nada de bom. Foi Deus que te escolheu. Mas o que vai fazer diferença não é como você começou. É como você vai terminar. Como você vai entregar a glória a Deus. Porque começar é eufórico, é emocionante, é novo. Mas quando a dor bate na porta, e você tem que orar. Quando a dor bate na porta, e você tem que discipular. Certa feita, eu estava chateado, amargurado. Aí eu estava nos meus devaneios. Aí tem um rapaz de Sete Lagoas que ele faz os cortes das minhas ministrações. Aí eu postei um dos cortes e tal. Aí um cara que eu não vejo ele há anos, ele assistiu um corte e falou assim: ô cara, deixa eu congregar com você, eu estou precisando ser discipulado. Então no momento de dor, Deus traz presentes. Porque o que vai ficar não é o carro que eu comprei, a casa que eu comprei. Não é essas coisas. O que vai ficar é o legado que eu vou deixar para uma igreja que serve a Jesus. Então recomeçar é um desafio para todos vocês. E para mim também. Então recomece na sua vida sentimental. Recomece na sua vida conjugal. Recomece na sua vida ministerial. Recomece na sua vida de oração, de clamor, de devoção. Recomece a evangelizar. Gaste tempo com pessoas que precisam do Senhor. Recomece. Então, esse homem recomeçou. Para finalizar aqui. Simão Cirineu não procurou Jesus, Jesus o procurou. Mas mesmo mediante uma ordem do romano, ele carregou a cruz. Às vezes, muitas das coisas na igreja, no ministério, nós não vamos fazer por prazer, nós vamos fazer por obediência. Mas não quer dizer que não haverá galardão. O seu filho obediente, às vezes, ainda não acontece lá em casa, mas eu tenho amigo que acontece. Ô menino, vai comprar o refri, o menino sai. Mas traz o refri, né? Ô menino, vai fazer isso, você sai chutando e brigando. Mas independentemente, se ele sai brigando e ele faz, ele está andando em obediência. E uma hora, ele vai ter prazer naquilo que ele está fazendo. O que é que eu quero gerar no seu coração? Recomece. Recomeça. Simão Cirineu se recomeçou. Ele recomeçou uma vida no altar do Senhor.